Nós vamos começar a transmissão de hoje, e hoje nós vamos falar um pouco sobre o livro de Gênesis. Nós vamos começar com o livro de Gênesis, mas antes eu queria fazer uma oração com os irmãos. Para a gente dar início, né? Aleluias. Senhor, em nome de Jesus, nos apresentamos a Ti a nossa vida nessa hora e pedimos ao Senhor perdão se pecamos contra Ti. Pedimos a misericórdia do Senhor, o favor do Senhor, cuidado do Senhor. Pedimos ao Senhor nessa hora que ponha a Tua mão de poder sobre mim e sobre nós. Sabemos que o Senhor, Pai amado, tem cuidado de nós. Pedimos ao Senhor que abençoe cada um dos Teus filhos onde eles estiverem, Pai amado. Abençoe cada um dos Teus filhos que tem, Senhor, a assistir, ó Deus, as lives que temos, ó Deus, transmitido, que a Tua palavra possa falar ao coração de cada um. E pedimos também, Pai amado, que o Senhor abra o entendimento, ó Deus, para que haja, Senhor, salvação, libertação, transformação, cura. E nós cremos na Tua palavra, Pai. Pedimos ao Senhor que abençoe, ó Deus, essa transmissão, Pai amado Deus, o que vamos falar, o que vamos trabalhar na Tua palavra, com quem vamos falar, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que a Tua palavra venha alegrar o nosso coração, trazer vida. Nós oramos, ó Deus, e pedimos ao Senhor por cada um dos Teus filhos, ó Deus, não só da Batista Nacional da Esperança, ali no bairro Lagoa, mas em toda a Tua igreja, Pai amado, espalhada na face da terra. A Tua igreja, Pai amado, ó Deus, nos lugares mais longínquos, Pai amado, ó Deus, nos lugares mais afastados, ó Deus, aonde estiver o Teu povo, que o Senhor alcance, os Seus missionários, Pai amado, muitas vezes perseguidos, muitas vezes, ó Deus, eles estão ali, meu Pai, Senhor, sozinhos, ó Deus, e muitos com suas famílias, ó Deus, estão ali, Senhor, Deus, isolados, ó Deus, em algum canto, ó Deus, Senhor Jesus, mas que o Senhor, como diz a Tua palavra, o Senhor disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século, que o Senhor esteja ali, ó Deus, trazendo a manifestação do Teu Espírito, ó Deus, e a segurança, ó Deus, que só o Senhor pode nos dar. Pedimos ao Senhor que abençoe-nos nessa hora, abençoa-nos, ó Deus, para a glória do Teu nome, o nome do Senhor Jesus. Amém. Estamos aí com a irmã Catarina, pastor José Carlos, e mais, quem mais está conosco aí? Sabrina. Quem mais aí está conosco? A paz do Senhor Jesus, meus amados. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mais um dia e que o Senhor nos dá a vitória, né? A Bíblia diz que o Senhor não conhece derrotas, né? O nosso Deus não conhece derrotas. Se Ele não conhece derrotas, nós também não conhecemos derrotas, na verdade, amados? Então, eu quero compartilhar com os irmãos, nós começamos a partir de segunda-feira no livro de Gênesis, né? E os irmãos têm recebido aí o áudio do pastor José Carlos pela manhã. Nós vamos falar um pouco aí desses primeiros 3 capítulos aí de Gênesis, capítulo 1, 2 e 3. Mas
eu vou dar só uma passada por cima para a gente ter uma ideia do que é os 3 capítulos, mas a gente vai se ater a um pouco do capítulo 2 e do capítulo 3 também. E depois nós vamos passear por alguns trechos da Bíblia para a gente compreender o que eu quero passar para os irmãos. Bom, o capítulo 1, amados, é uma introdução. Deus ele dá uma introdução para a gente daquilo que ele criou. Ele criou os céus e a terra e tudo quanto há, né? Os animais nos céus, os animais na terra, os animais nos mares. Esse capítulo 1 vai falar da criação também dos astros, né? Das estrelas. Então, tudo que Deus criou, ele vai falar nesse capítulo 1. Então, ele dá uma introdução, incluindo aí também a criação do homem e da mulher. Ele dá essa introdução, falando aí da sua criação, né, nesse capítulo 1. E aí ele vai dizer que essa criação, a criação dele, a criação dele foi feita em 7 dias. No sétimo dia mesmo ele termina, e no 7º dia mesmo a Bíblia vai dizer que ele descansa da sua obra, não é? E no final do capítulo 1 é interessante que ele fala aí primeiro ele fala de toda a sua criação, para depois falar da criação do homem e da mulher. Aí ele bate o martelo dizendo que tudo que ele criou é muito bom. É muito bom o que ele criou. Depois de ele ter criado tudo, ele cria o homem e a mulher e diz que tudo que ele criou é muito bom. Não é? Então veja bem, amados. Essa criação de Deus, ele fala aí no capítulo 1, ele fala algo interessante sobre a criação do ser humano. 2 coisas que eu queria ressaltar que ele fala sobre a criação do ser humano. Primeiro, que o ser humano é feito à imagem e semelhança de Deus. Amém. Tem mais pessoas que entraram aí, né? Aleluias. Então, a primeira coisa que ele fala a respeito do ser humano é que o ser humano é feito à imagem e semelhança de Deus. E a outra coisa também que ele ressalta aí a respeito do ser humano é que o ser humano foi incumbido a ele a autoridade de governar sobre tudo que Deus criou, né? Foi dado a ele aí essa incumbência de governar sobre tudo que Deus criou. Então, essas 2 coisas aí eu queria ressaltar, queria que a gente trabalhasse sobre isso, falasse um pouco sobre isso. Já no capítulo 2, ele vai dar ênfase a essa criação do homem e da mulher. A formação do homem e da mulher, no capítulo 2, ele fala inteiramente aí sobre a criação do homem e da mulher. É um capítulo voltado somente para a criação do homem e da mulher. No capítulo 2, né? Então, no início aí do capítulo 2, ele vai dizer assim: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como o Criador fizera. Né? Descansou de toda a sua obra que como o Criador fizera. Então ele começa aí falando da sua obra, né? De tudo que ele tinha falado no capítulo 1, ele começa no capítulo 2 falando da sua obra aí, né? E aí ele continua dizendo assim, ó: esta é a Gênesis dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou.
E aí no verso 7, ele começa a falar aí sobre o ser humano. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Não é? No verso 21, ele vai dizer assim: então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe, né, e deu vida a ela. Então, no capítulo 2, aí ele vai dar total atenção à criação do homem e da mulher. Não é? E no capítulo 3, que é o capítulo que nós lemos nessa manhã, que fala da queda do homem, é o capítulo que fala da queda do homem. Né? Capítulo aí, capítulo 3, que fala da queda do ser humano aí, né? Então veja bem, recapitulando aqui, o capítulo 1 é uma introdução de tudo que Deus tinha feito, o capítulo 2 destinado somente à criação do homem e da mulher, e no capítulo 3 fala da queda do homem. Não é? Então, estava meditando sobre esses capítulos mais cedo, e perguntando a Deus o que eu poderia falar com os irmãos a respeito disso. Não é? E para aqueles que leram, né, esse capítulo, ele tem 24 versos, já estão cientes um pouco do que eu vou falar. Mas eu não quero ler todos os versos, porque a gente vai ler alguns outros versos na Bíblia, baseado nesse capítulo 3. Então, eu só queria falar um pouco sobre os primeiros versos aqui, como se dá a queda do homem, né? E da mulher, para a gente ter uma ideia. Não há necessidade de ler o capítulo 3 todo, não. Então, verso 1 diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus diz, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comereis, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então a serpente, ela foi sagaz, ela induziu aí a Eva ao erro, e induziu Eva a desobedecer a Deus, porque Deus havia dito para não comer daquele fruto, para nem tocar naquele fruto, né, quanto menos comer. Mas eles não só tocaram, mas também comeram, né? E aí, a partir do momento em que eles desobedecem a Deus, Deus chega para eles, né, e pergunta para eles o que tinha acontecido. E aí eles começam um acusando o outro, né? A mulher fala que foi a serpente, o homem fala que foi a mulher que o induziu ao erro, né? E aí Deus vem e traz a sentença para cada um deles, né? A mulher sofreria grandemente a dor do parto, o homem ele passaria a trabalhar de maneira pesada, né? Dá a entender o texto, e a serpente ela seria odiada, seria o animal mais odiado entre os animais selvagens, o animal mais odiado, e também ela se alimentaria de pó, né? Então, resumindo, é isso que o capítulo 3 traz aqui para nós. Então, Deus expulsa o ser humano do jardim, e o jardim é guardado por querubins. Querubins passam a guardar
aquele lugar é um lugar secreto, um lugar que ninguém tem acesso a ele, porque tem anjos guardando aquele lugar. Aquele lugar fica ali naquela região da Mesopotâmia, ali no Iraque, aquela região ali, que a gente conhece como Iraque nos dias de hoje. Então, pensando sobre esse capítulo 3 e pensando sobre o que eu poderia falar com os irmãos, eu me lembrei sobre o tempo que Deus ele criou. Tudo que existe no universo, ele criou em 7 dias. 7 dias Deus criou todo o exército do céu, toda a terra, tudo que existe na terra, todos os animais, inclusive o homem e a mulher, em 7 dias. E eu pensando sobre isso, eu fiquei pensando assim, como que é engraçado a situação, talvez a palavra não seja essa, a palavra engraçado, talvez a palavra não seja essa, interessante ou até triste, né, a nossa situação, porque Deus cria todas as coisas em 7 dias, mas para resgatar o homem que havia desobedecido a ele, Deus está levando muitos dias para resgatar o homem. Porque depois da queda do ser humano, já se passaram, segundo a cronologia bíblica, teológica da Bíblia, já se passaram mais de 6.000 anos depois da queda do homem. E Deus, durante todos esses 6.000 anos, tem lutado para resgatar e trazer de volta, reconstruir o que ele havia feito em 7 dias. Em 7 dias. E eu pensando sobre isso, eu estava pensando como que o pecado, ele nos afasta de Deus e ele nos destrói. Primeiro ele nos afasta e depois ele nos destrói. Então, pensando sobre isso, eu estava pensando como que Deus é gracioso, porque o primeiro propósito de Deus era que o homem governasse sobre a terra. O texto vai dizer que ele deu essa autoridade ao homem, né? No verso 28 do capítulo 1, ele diz: E Deus o abençoou e lhe disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Então ele estava dizendo: olha, vocês vão ter domínio sobre a terra. E a outra coisa que eu ressaltei com os irmãos que a gente ia falar é que no verso 27 ele diz: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Uma outra coisa que também me chamou a atenção foi isso. Deus, ele tinha um propósito, que o ser humano fosse aquele que manifestasse a grandeza de Deus nessa terra. Aquele que manifestasse o poderio de Deus nessa terra. O amor de Deus, a graça de Deus, a soberania de Deus, a vontade completa de Deus nessa terra. Não só sujeitando todas as coisas, mas também glorificando a Deus em todos os sentidos. Então, quando ele diz para o homem, você vai sujeitar a terra, ele está dizendo, ó, tudo está nas suas mãos. Eu já dei a vocês a autoridade para isso, porque vocês foram formados, vocês foram feitos conforme a minha imagem. Então, vocês têm toda a autoridade que é necessária para você sujeitar tudo. Vocês têm todo o poder necessário, vocês têm tudo a favor de vocês. Mas para que isso, né, irmãos? Para que isso? Por que isso? Tudo devemos lembrar, tudo que a gente faz precisa ser para a glória de Deus.
tudo é para a glória de Deus. Deus nos dá autoridade, Deus nos dá poder, Deus nos dá graça, Deus nos abençoa, é para glorificar o nome dele. Então eu queria que os irmãos passeassem comigo um pouco pela Bíblia. Eu escolhi alguns textos, né? Então eu queria que os irmãos pensassem sobre isso a princípio. Qual foi o propósito de Deus quando fez o homem? É que a imagem dele, a imagem de Deus, fosse manifesta através de nós. A imagem dele, o que ele é, fosse manifesto através de nós. Então, eu queria que os irmãos olhassem comigo em Êxodo 4:16 vai dizer assim, ele começa dizendo a Moisés, assim, ele falará por ti ao povo, e ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Essa passagem, em Êxodo 4:16, ela acontece quando Deus fala com Moisés para libertar o povo dele lá do Egito, e Moisés fala que estava com a língua presa, que era pesado de língua, que tinha dificuldade de falar, e ali naquele momento ele tem uma dificuldade de se expressar, ele vai dizer isso. Na verdade, eu acredito que ele estava mais era com medo mesmo, ele estava amedrontado, né? Porque Deus estava dando ele uma autoridade que remete ao que o homem era no passado, a imagem e semelhança de Deus. Então Deus está dando a ele uma autoridade, um poder que para ele não era normal aqui. Para ele era novo, para ele era surpreendente aqui. Então Deus está falando com ele assim, olha, não precisa temer não, Moisés. Chama o seu irmão Arão e ele vai ser o seu profeta. E você vai ser para ele como Deus. Então tudo que você falar com Arão, ele vai reproduzir, vai acontecer diante de Faraó. Então eu pensei sobre esse texto, por quê? Porque quando Deus fala lá em Gênesis, no capítulo 1 que nós lemos, que Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, o homem ele era completo, ele tinha a manifestação completa de Deus. Não só fisicamente, mas também tudo que Deus representava e representa para esse mundo, o poderio, a graça, a bondade, o amor, tudo que Deus representa estava nesse homem que ele criou, e ele queria mostrar para Moisés um pouco disso. Então ele, nesse capítulo 4 aí, ele está dizendo, você será para o seu irmão como Deus. Eu vou manifestar o meu poder e você será aquele que vai passar por você essa autoridade. E Êxodo 19, ele também fala um pouco sobre isso aí. Êxodo 19 vai falar assim, verso 6. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, quando Deus fala com Moisés, ele fala com Moisés. Você me será por Deus. Você será para Arão como Deus, melhor dizendo. A autoridade que eu tenho, eu vou passar para você e você vai passar para Arão. E Faraó vai ver essa autoridade, vai presenciar essa autoridade. E neste capítulo 19 de Êxodo, no verso 6, ele está dizendo assim para o povo, Moisés, ele tá falando que Deus manda dizer assim, vós me sereis reino de sacerdotes. Eu acho interessante essa palavra porque tudo o que Deus planejou para o povo dele é que o povo dele fosse reino de sacerdotes. Fosse um povo diferente, um povo escolhido, um povo separado, um povo
o povo de Israel nessa terra seria, e por que não dizer é ainda, né? Um povo que Deus escolheu para ser diferente de todos os povos. De todos os povos. Reino de sacerdotes, ele estava dizendo assim, olha, vocês são os meus representantes nessa terra. São a única nação que eu dou autoridade para ser o meu representante nessa terra. Então a nação de Israel foi escolhida para ser o representante de Deus nessa terra. Assim como Moisés foi escolhido para levar a autoridade de Deus e manifestar o poder de Deus na frente de Faraó, restaurando lá em Gênesis a imagem e semelhança de Deus, em todo o seu aspecto, não só pelo poder, é bom deixar bem claro aqui, né? Mas também sua graça, sua infinita bondade, misericórdia, seu amor, né? Mas essa autoridade ele estende a todo o povo quando ele diz aqui, vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Então ele estende essa autoridade, restaurando com o intuito, com a vontade de restaurar isso que foi perdido com a queda do homem lá quando Deus o criou. Que Deus havia dito, vós me sereis, vocês serão, o homem será a minha imagem e semelhança. Não é? Eu queria que a gente olhasse um outro verso que está em Deuteronômio, que fala também um pouco. Deuteronômio 7, 6. Deuteronômio 7, 6 vai dizer assim, ó, porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu próprio povo de todos os povos que há sobre a terra. Aí ele vai afirmar aqui, ó, com relação a todos os povos da terra, você foi o povo que eu escolhi. Ele está dizendo aí sobre o povo aí de Israel, né? Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosse o seu próprio povo de todos os povos que há sobre a terra. Então ele está afirmando aqui o que nós estamos aí falando aí, né? Então, o que tem a ver com esse capítulo 3 da queda do homem? Tem a ver, amados, com o tempo que Deus está levando para restaurar. Se ele fez o mundo em 7 dias, e tudo que há no mundo em 7 dias, já há mais de 6.000 anos, desde a queda do homem. Há mais de 6.000 anos, Deus vem chamando o homem para junto de si. Enquanto ele fez o homem e toda a criação em 7 dias, há mais de 6.000 anos que ele tem tentado restaurar o homem, tem tentado fazer com que o homem volte à sua imagem e semelhança, fazendo com que o homem se volte para si novamente, se renda totalmente à vontade dele. É muito tempo, né, amados? É muito tempo Deus lutando para restaurar o homem. Em Isaías, queria que os irmãos abrissem também aí comigo em Isaías. Isaías também vai falar um pouco sobre isso. Isaías 43, 21 vai dizer assim: ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Isaías 43, 21. Ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Então, para que Deus formou esse homem? Deus formou esse homem, eu e você, para o louvor dele, para a glória dele, para manifestar a vontade dele nessa terra como povo santo, como povo escolhido, separado, para que ele, Deus, pudesse em nós restaurar aquilo que ele tinha prometido, aliás, aquilo que ele tinha feito lá no início, a imagem e semelhança. O que Deus quer para mim e para você é que nós voltemos a ser como antes, a imagem e semelhança de Deus. E aí, eu queria que a gente abrisse lá em João 8.
João 8, Jesus vai falar um pouco sobre isso aí. João 8, 39. Jesus está falando da sua autoridade, ele defende a sua missão e autoridade, né? Ele defende a sua missão e autoridade aí. Ele, no verso 39, ele vai dizer assim: Então lhe responderam, nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Deus está chamando a atenção aqui daqueles homens que estavam negando a autoridade de Jesus, a missão de Jesus, né? Estavam rejeitando o que Jesus representava e aquilo que Jesus estava manifestando como homem de Deus, como filho de Deus, como enviado de Deus, como Messias, né? Eles estão dizendo aí, nosso pai é Abraão. Né? Então Jesus disse, sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. E quais foram as obras de Abraão? Abraão, ele foi usado por Deus nessa terra e é chamado como o pai da fé. Pela fé, Abraão, ele ouviu a voz de Deus e ele saiu sem saber para onde ia. Pela fé, Deus trouxe através de Abraão toda a nação de Israel, todos os descendentes de Israel e todos aqueles que creram e creem em Deus através de Jesus, né? Então Jesus está dizendo para eles assim, ó, cadê as obras que Abraão fez que vocês não fazem? Não é? Ele creu, ele exerceu a fé, ele caminhou nessa terra pela fé, tudo o que ele fazia era crendo em Deus, e Jesus estava dizendo para eles assim, olha, é preciso ver em vocês obras que manifestem que vocês são filhos de Abraão. E pensando um pouco sobre isso, quando eu me deparo sempre com essa palavra, eu fico pensando em mim, né, amados? Porque primeiro a palavra fala com a gente, né? Que está preparando ali para ministrar para vocês. Então eu estava pensando sobre isso, o quanto isso traz uma responsabilidade para a gente, que somos crentes em Cristo Jesus. Agora dizendo para todos nós, não só para mim. Traz uma responsabilidade muito grande. Jesus está dizendo para eles assim, olha, se vocês são filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Façam o que ele fez. Façam o que ele fez. Porque pela fé, ele conquistou a graça de Deus, ele conquistou o carinho, o respeito de Deus, ele era chamado um amigo de Deus, não é? Ele, pela fé, ele trouxe à existência o que não existia. Pela fé, ele peregrinou por lugares sem saber para onde ir, porque ele confiava em Deus. Pela fé, ele entregou o seu filho para morrer, sabendo que Deus, a Bíblia vai dizer isso, que Deus poderia ressuscitar o filho dele. Ele creu. Né? E eu acho muito bonita essa passagem, porque certamente Deus sondou o seu coração e a sua mente e viu que ele estava crendo, mesmo que ele matasse a criança, Deus poderia ressuscitar a criança. E eu gosto muito de pensar sobre isso, porque Deus certamente estava dizendo assim, olha, chega Abraão, eu já entendi, eu já aceitei a sua fé ela é verdadeira. Não é? E eu queria abrir também um outro trecho da palavra com os irmãos, que está em Atos, melhor dizendo, em Gálatas 3. Gálatas 3.
Gálatas 3:7 vai dizer assim, ó, sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. E no verso 29 vai dizer assim, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Eu quis separar esses textos, por quê? Esses dois aqui, por quê? O que a gente tem a ver, né? Muitas vezes algumas pessoas ficam se perguntando, o que a gente tem a ver com o povo de Israel? Então, esclarecendo um pouco mais, Jesus ele vai dizer, assim como a graça de Deus, o poder de Deus, a manifestação de Deus, a imagem de semelhança de Deus, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, não existia nação, não existia povo, não existia tribos, existia um homem e uma mulher. Quando Jesus ele fala lá em João, a respeito de Abraão, nós lemos, praticar as obras de Abraão, ele está confirmando aqui, ó, sabei, pois, que os da fé que são filhos de Abraão. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Por que nós também somos descendentes de Abraão? Porque ele conquistou a graça de Deus pela fé. Então, os que são da fé também são descendentes de Abraão. Ele vai dizer isso, né? Então eu quis separar esses textos, porque é aí que a gente é enxertado, é aí que a gente entra na descendência de Abraão, é pela fé. É pela fé em Deus, através do seu Filho Jesus. É pela fé em Deus, assim como Abraão creu, através do seu Filho Jesus é que a gente entra, né? A gente faz parte dessa promessa, né? E Jesus vai dizer, né? Vai falar sobre isso. Vai falar sobre isso. Em 1 Pedro também, ele vai falar, o texto também vai mencionar um pouco sobre isso. Então, quero abrir lá com os irmãos. 1 Pedro 2:9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então Deus, ele vem agora através da igreja, ele estende para a igreja o que não éramos. Mas como que ele estende isso? Lá em Atos vai falar sobre isso, né? Lá em Atos vai falar sobre isso. Atos 2. Quando não éramos, mas agora somos, né? Como se dá isso, né? No capítulo 2, verso 11, ele fala assim: tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Esse capítulo fala da manifestação do dom, a descida do Espírito Santo, a manifestação do dom de línguas, né? Quando todos começaram a falar em línguas diferentes, e cada um ouvia o outro falar na sua própria língua, e desde o Oriente até o Ocidente tinha pessoas ali representadas, pessoas de diversas partes do mundo conhecido naquela época e naquele tempo. Então, quando o Espírito Santo ele desce ali, ele abrange o mundo inteiro naquele lugar. E as pessoas começam a ser batizadas pelo Espírito Santo, começam a participar da manifestação do reino de Deus, começam a sentir a presença do reino de Deus,
pessoas de diversas partes, em todos os lugares do mundo conhecido ali naquela época, desde o Oriente até o Ocidente, e o Espírito Santo começa uma obra evangelizadora a partir dali. As pessoas saem dali para diversas partes do mundo. Mas quem são esse povo que sai dali? De diversas partes do mundo. O texto está dizendo aqui, no verso 9, somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem. Então, da Ásia, da África, da Europa, do Oriente Médio, ali naquele pequeno lugar, em todas as regiões tinha gente ali. Então, quando Deus manifesta o poder dele ali, ele está dizendo, olha, agora eu quero que o mundo inteiro conheça o meu poder, eu quero que o mundo inteiro seja restaurado, como lá em Gênesis, a minha imagem e semelhança. Eu vou fazer uma obra agora através da igreja para que o mundo seja alcançado e a restauração comece. A restauração que foi perdida com a queda do homem, ela vai começar de uma maneira muito grande e explosiva, chegando até os nossos dias. Então, Deus, a vontade de Deus é que essa restauração, mesmo que esteja levando muitos anos, milhares de anos, ela seja completa. Essa imagem e semelhança que Deus nos criou, que o texto da Bíblia está dizendo lá no capítulo 1, Deus ele está trabalhando para que essa imagem e semelhança ela volte a ser uma verdade em nós. Ele está trabalhando para isso. Ele formou o homem, tudo que existe no universo em 7 dias. Mas ele está levando 6.000 anos já. 6.000 anos para restaurar o ser humano. Para restaurar o homem conforme a sua imagem e semelhança. Depois da queda que nós lemos no capítulo 3, capítulo 3 inteiro dedicado à queda do homem, assim como o capítulo 2 inteiro dedicado à formação do homem e da mulher. Deus está levando muito tempo para nos restaurar, irmãos. Muito tempo. Deus tem feito um esforço enorme para nos resgatar. Deus tem trabalhado e muito, como bem disse Jesus, meu Pai trabalha até agora e eu também. Deus está levando muito tempo para nos restaurar. E eu pensando sobre isso, eu estava refletindo sobre isso e pensando, Deus nos ama muito, muito. E eu pensando sobre a minha própria condição como pecador, eu estava pensando sobre todas as vezes que eu peco, eu atraso algo que Deus tem para fazer na minha vida. Todas as vezes que eu peco, eu dou muito trabalho para Deus reorganizar as coisas. Pensando sobre a minha vida, eu pensei, quando eu peco, muito sangue inocente é derramado para que Deus me mantenha de volta no caminho, para que Deus me resgate, me restaure, para que Deus me traga para mais perto dele novamente, porque há um exercício muito grande da parte de Deus para que a gente não se perca para a eternidade. Há um trabalho muito grande da parte de Deus para que nós venhamos ser restaurados, resgatados conforme a sua imagem e semelhança, como diz a Bíblia lá em Gênesis 1. Então, para finalizar, amados, eu quero ler lá em Apocalipse, no capítulo 1, verso 6, que diz:
e nos constituiu reinos, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E no capítulo 5, verso 10, vai dizer assim: e para o nosso Deus os constituíste reinos, sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Deus tem uma promessa para nós. A promessa dele hoje, ela é completa como era antes, lá em Gênesis. Ele está dizendo aqui no verso 10, e para nosso Deus o constituíste reinos e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Assim como lá, uma das vontades de Deus era que nós dominássemos sobre a terra, mas conforme a sua imagem e semelhança, conforme a vontade dele, conforme a bondade dele, conforme a graça dele, conforme o poder dele, não o poder de Satanás, porque tem muita gente reinando nessa terra pelo poder de Satanás, né? Tem muita gente administrando essa terra, tem muita gente aí dominando essa terra pelo poder do diabo. A vontade de Deus é que nós sejamos restaurados para a glória dele, para reinar sobre essa terra, conforme a imagem e semelhança dele. Conforme a imagem e semelhança dele. E para o nosso Deus os constituíste reinos e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então, essa é a vontade de Deus para nós. Restaurar a nossa condição caída, a nossa condição miserável, para que quando Ele vier, quando Ele voltar, nós estejamos prontos, ambos. Estejamos prontos. Então eu queria falar com os irmãos que essa palavra me tocou bastante, sabe? E eu acredito que também tenha tocado aos irmãos. E eu quero fazer uma oração com os irmãos, agradecendo a Deus por estes momentos, pedindo a Deus que abençoe a cada um dos irmãos. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, sabemos que tudo que o Senhor faz é bom, Pai. Tudo que o Senhor faz é para a glória do Teu nome. E, em primeiro lugar, eu quero pedir ao Senhor perdão, porque muitas vezes eu atrasei o que o Senhor tem para fazer na minha vida e te dei muito trabalho, Pai. E certamente muita gente também sofreu por causa do meu pecado, do meu erro. E, consequentemente, Pai amado, ó Deus, isso trouxe sofrimento para o Senhor também. E eu quero pedir ao Senhor que tenha misericórdia da minha vida e de cada um dos irmãos que estão ouvindo, vendo essa mensagem, nos vendo, ó Deus, pelo Facebook, ó Deus, e também pelas outras mídias sociais. Assim como o Senhor me falou, Pai amado, para que eu tivesse mais cuidado, mais zelo, Deus, para com o que o Senhor já fez e tem feito pela minha vida, eu também peço que o Senhor, Deus, fale com os teus filhos, ó Deus. Fala com aqueles que o Senhor também tem separado, Pai amado. Que o Senhor os abençoe. Que o Senhor dê a eles forças, Pai amado, para que eles continuem, Pai amado, ó Deus, se aproximando do Senhor cada vez mais. Para que eles possam ser restaurados, para que eles possam ser sustentados pelo Senhor, para que eles deixem o Senhor moldar na vida deles o que o Senhor tinha preparado, feito no passado, há mais de 6.000 anos, quando o Senhor nos formou à sua imagem e semelhança. Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos por estes momentos, em nome de Jesus. Meus amados,
Continue conectados aí conosco. Todas as quartas e domingos temos feito na quarta live, né, simplesmente, mas nos domingos geralmente é o culto que é transmitido, né, também. Não deixem de ler a palavra. Temos incentivado a leitura da palavra durante esses 5 meses aí de confinamento por causa dessa pandemia do Covid-19. Incentivamos a igreja a estar lendo os textos, lemos quase todo o Novo Testamento e agora começamos aí em Gênesis. E temos também incentivado os irmãos a estar orando conosco a cada semana, às vezes uma semana um tema, às vezes o mesmo tema duas semanas, mas temos incentivado os irmãos a ler a palavra e a orar. Aqueles que puderem ir à igreja, vão. Se você se sentir à vontade, vai. A igreja está aberta aos domingos e às 18 horas temos estado ali. O Senhor tem nos dado graça, temos mantido distanciamento, álcool gel, tivemos tanto cuidado quando começamos a administrar como seria a nossa volta, abrindo a igreja. Deus usou o Eldon de maneira poderosa para que nos auxiliasse, nos ajudasse, que ele procurou comprar aquele revolvinho que a gente mede a temperatura, né, para que as pessoas que chegarem lá tiverem com a temperatura alta, a gente não permita que entre na igreja, não entre na igreja. Tomamos todos os cuidados possíveis e ainda estamos cuidando, né, irmãos? Então você que puder voltar aí à igreja, volte. Volte para nos ajudar em oração, volte para nos ajudar como corpo, como família de Deus. É claro que nós não estamos incentivando quem é do grupo de risco. Quem é do grupo de risco, a gente não está incentivando aí, mas aquilo que tem sido possível fazer, nós fizemos e estamos fazendo. E diante de Deus, eu quero dizer para os irmãos, nós não fomos negligentes de maneira alguma durante todos esses 5 meses. Fizemos o que pudemos e temos feito o que podemos fazer. Até visitar algumas pessoas, eu mesmo me propus a visitar e visitei algumas pessoas e cheguei só até o portão, cumprimentei elas só até o portão. Com algumas eu tive até a oportunidade de orar, mas só pelo portão. Mas nós estamos mantendo o cuidado dos irmãos. Mas nós também precisamos, como corpo, como igreja, estar nos reunindo, né, na medida do possível. Né? Então, participem de todas as programações. São poucas, né, irmãos? São poucas, mas é um básico que é o básico necessário que a gente precisa, que é incentivar a igreja à leitura da palavra e na oração. Agradecemos os irmãos que estão participando conosco, Sabrina, Adélia, Vanete, está aí também o pastor José Carlos, e tem outros aí que aqui eu não consigo enxergar, né? Quero agradecer os irmãos pela paciência, por estar aqui conosco. Que Deus abençoe os irmãos. Na paz do Senhor estamos despedidos.